Número 10. British Drum Company, linha Lounge Series. A gente começa com a mais jovem do ranking. A British Drum Company nasceu em 2015, o que no mundo da bateria é quase recém-nascida perto de marcas centenárias. A ideia surgiu de um grupo meio inusitado. Um construtor de bateria premiado chamado Keith Keogh, um baterista da banda Kasabian, um ex-fuzileiro naval especialista em tambores de banda militar, um comediante britânico apaixonado por bateria que ajudou a bancar o projeto. Antes disso, Keogh já tinha uma pequena oficina chamada KD Drums, montada literalmente em cima de uma loja de bateria, entre duas sex shops, segundo ele mesmo contou depois em entrevista. A técnica que virou marca registrada da British Drum Company se chama moldagem a frio. Em vez de usar calor para curvar a madeira do casco, como a maioria das fábricas faz, eles prensam a frio, o que preserva mais as propriedades naturais da madeira e resulta em um som que muita gente descreve como mais quente e mais seco. A linha Lounge Series é a porta de entrada nesse universo, com um acabamento refinado e uma sonoridade equilibrada, que já convenceu bateristas de peso, incluindo o próprio Nico McBrain, do Iron Maiden, que trabalhou de perto com a equipe da marca no desenvolvimento de uma de suas caixas. Número 9. Craviotto Solid Shell. Aqui a história começa quase por acidente. Johnny Craviotto era baterista profissional. Tocou com nomes como Neil Young e Arlo Guthrie, mas na virada dos anos 70 para os 80, ele foi trabalhar num estaleiro, aprendendo a construir barcos. Foi lá que ele teve a ideia. Se dá para curvar madeira a vapor para fazer o casco de um barco, por que não fazer o mesmo com o casco de uma caixa de bateria? Ele levou uma bateria antiga, uma Radio King de casco único, para o construtor de barcos e perguntou se aquilo era possível de reproduzir. A resposta foi sim, e depois de muita tentativa e erro, Craviotto desenvolveu sua própria técnica de dobra a vapor usando uma peça inteira de madeira, sem emendas de camadas como nos cascos convencionais. Na prática, isso significa que cada tambor da Craviotto nasce de uma única tábua, aquecida e curvada até virar um cilindro perfeito. O processo é lento, mão de obra extremamente especializada e descarta um bom número de peças por lote, o que explica os preços salgados. Em 1993, ele fechou parceria com a Drum Workshop, a DW, e por cerca de 10 anos suas caixas Solid Shell circularam também sob a marca DW Craviotto. Hoje a empresa segue com o filho e sucessores da tradição e virou item de colecionador entre bateristas que buscam aquele som quente e cheio de projeção que só um casco de peça única consegue entregar. Número 8. Canopus Yaiba II. A Canopus é japonesa, fundada em 1977 por Shinichi Usuda, e durante décadas foi praticamente um segredo bem guardado entre bateristas de estúdio. A palavra Yaiba, aliás, significa espada japonesa, uma referência direta à precisão que a marca tenta imprimir em cada corte de madeira. O que chama a atenção na Canopus não é só a Yaiba, mas o catálogo inteiro. Eles já fizeram caixas esculpidas a partir de um tronco oco de Zelkova, uma árvore nativa do Japão, sem nenhuma emenda, como se fosse um tambor tradicional entalhado. A linha Yaiba II usa um verniz de endurecimento forçado, diferente do verniz nitrocelulose tradicional, o que dá ao casco um som mais sólido e mais potente, mas sem perder o equilíbrio tonal que a marca é conhecida por entregar. Tem gente que troca de bateria toda hora, e mesmo assim guarda a Canopus com carinho. Baterista de peso como Stevie Wonder já usou o som da Canopus em gravações, o que diz bastante sobre a reputação que essa marca construiu longe dos holofotes. Número 7. Ludwig Legacy Maple. Se existe uma marca que praticamente definiu o som da bateria no século XX, essa marca é a Ludwig. E a história por trás disso é quase cinematográfica. Em abril de 1963, um jovem baterista chamado Ringo Starr entrou numa loja em Londres para trocar sua bateria antiga. Ele viu um acabamento chamado Black Oyster Pearl, achou lindo e decidiu levar. O detalhe é que só a Ludwig tinha naquela cor específica, então ele fechou negócio ali mesmo. Menos de um ano depois, os Beatles apareceram no
programa de televisão mais assistido dos Estados Unidos, o Ed Sullivan Show, para uma audiência estimada em 73 milhões de pessoas. A logo da Ludwig estava bem ali, na frente do bumbo. No dia seguinte, os pedidos começaram a chover, e a fábrica precisou trabalhar em turnos de 24 horas para dar conta da demanda. É praticamente consenso entre historiadores da marca que aquela aparição salvou a Ludwig financeiramente e mudou para sempre o mercado de bateria. Anos depois, John Bonham, do Led Zeppelin, também escolheu Ludwig e, com seu jeito pesado de tocar, incluindo um bumbo enorme de 26 polegadas, ajudou a consolidar ainda mais o nome da marca entre bateristas de rock. A linha Legacy Maple de hoje carrega esse peso histórico todo, com uma sonoridade quente e encorpada que remete direto àquelas gravações clássicas, só que com tecnologia atualizada. Número 6. Gretsch USA Custom. A Gretsch tem uma origem que remonta a 1883, quando um imigrante alemão chamado Friedrich Gretsch abriu uma fábrica em Brooklyn, em Nova York, para produzir banjos, pandeiros e tambores. Mas foi décadas depois, no auge do jazz das décadas de 50 e 60, que a marca se tornou praticamente sinônimo do gênero. Nomes como Max Roach, Art Blakey, Elvin Jones e Philly Joe Jones apareciam constantemente em anúncios da marca, tocando aqueles kits pequenos conhecidos como Progressive Jazz. E não foi só o jazz. Papa Joe Jones, uma lenda da era swing que tocou por 14 anos com a orquestra de Count Basie, também construiu boa parte da sua carreira em cima de um casco Gretsch. O detalhe técnico que os bateristas mais experientes sempre mencionam é a borda de contato de 30 graus, um corte específico na madeira que faz a pele encostar de um jeito diferente, resultando naquele som quente e redondo que ficou conhecido simplesmente como o som Gretsch. A linha USA Custom de hoje é montada à mão na fábrica da Carolina do Sul, ainda usando essa mesma filosofia de corte, e continua sendo escolha de bateristas atuais como Mark Guiliana, que circula tanto pelo jazz quanto pela música pop. Número 5. Tama. A Tama nasceu no Japão como parte da Hoshino, empresa que também fabrica os violões e guitarras Ibanez, e ao longo das décadas construiu uma reputação de robustez e inovação em ferragens, muito antes de virar sinônimo de bateria de alto padrão. A linha Star representa o topo absoluto do que a marca já produziu. Cada casco passa por um processo de seleção e fabricação bem mais rigoroso que as linhas intermediárias, e o sistema de ferragem foi desenvolvido para aguentar décadas de uso pesado, sem perder a estabilidade de afinação. O resultado é uma bateria versátil o bastante para transitar entre estilos completamente diferentes, do jazz mais delicado ao metal mais pesado, sem perder identidade sonora no meio do caminho. Não é à toa que baterias da linha Star aparecem tanto em estúdios de gravação quanto em turnês mundiais de bandas de rock pesado, um equilíbrio que poucas marcas conseguem sustentar dentro de uma única linha de produto. Número 4. Pearl Reference. A Pearl resolveu fazer uma coisa que a maioria das fábricas evita, porque dá trabalho e encarece o processo. Em vez de usar o mesmo tipo de madeira em todos os tambores do kit, a linha Reference combina diferentes espécies dentro do mesmo casco, calculando qual mistura entrega o melhor resultado sonoro para cada tamanho específico de tambor. Ou seja, o bumbo pode ter uma combinação de madeiras diferente da caixa, que por sua vez pode ser diferente dos surdos. Tudo pensado para que cada peça soe no seu ponto ideal dentro do conjunto. É uma lógica quase de alfaiataria, cortando sob medida em vez de aplicar uma receita única para tudo. O resultado prático é uma bateria com potência, definição e um acabamento de dar inveja, que colocou a Reference entre as linhas mais respeitadas do mercado japonês de alto padrão, disputando espaço direto com marcas que têm décadas a mais de tradição em bateria de luxo.
Número 3. Yamaha. Poucas baterias no mundo têm uma história tão ligada a um único baterista quanto a Recording Custom. Lançada originalmente em 1975, ela ganhou fama entre engenheiros de som como a bateria dos sonhos para gravação em estúdio, por causa do controle sonoro que oferecia quando captada por microfone, bem diferente do som mais aberto e ambiente que dominava a década anterior. Quem ajudou a moldar essa reputação foi Steve Gadd, um dos bateristas de estúdio mais gravados da história, responsável por batidas icônicas em faixas como Aja, do Steely Dan, e 50 Ways to Leave Your Lover, do Paul Simon. Gadd passou anos dando feedback direto para os engenheiros da Yamaha sobre tamanhos de tambor, tipos de pele e resposta de afinação, um processo que resultou, décadas depois, numa parceria oficial para redesenhar a linha inteira do zero, mantendo a essência, mas atualizando cada detalhe técnico. O casco usa 100% bétula, uma madeira que reduz ruído ambiente e se comporta bem quando os tambores estão próximos uns dos outros, exatamente o cenário de um estúdio de gravação lotado de microfones. Não é exagero dizer que essa é provavelmente a bateria mais gravada da história da música popular. Número 2. Sonor SQ2. A Sonor é alemã, fundada em 1875, e a linha SQ2 é o que a empresa chama, sem meias palavras, do sistema de bateria mais personalizável já criado. E não é força de expressão. O configurador online da marca permite escolher entre 4 materiais de casco diferentes, 160 tamanhos de casco e mais de 260 opções de acabamento, incluindo vernizes exóticos, folheados importados e acabamentos metálicos em ouro, cromo ou ródio. Cada bateria recebe um número único de identificação, o que significa, na prática, que nenhuma SQ2 é igual à outra, a menos que o cliente peça de propósito uma cópia de uma configuração anterior. O processo inteiro é feito à mão na fábrica alemã, e o prazo de entrega costuma passar de 3 meses, podendo chegar a quase 1 ano em configurações mais elaboradas, segundo relatos de donos em fóruns especializados. Tudo isso, aliado à engenharia pesada da marca, incluindo sistemas próprios de suspensão que isolam o casco do contato com o metal para preservar a ressonância, faz da SQ2 praticamente uma obra sob encomenda, mais parecida com um projeto de alfaiataria do que com a compra de um instrumento de prateleira. Número 1. DW Collector Series. E chegamos à primeira colocada, que para muitos bateristas profissionais é simplesmente a melhor bateria disponível no mercado hoje. A história da DW começa de um jeito bem modesto. Em 1972, um baterista chamado Don Lombardi, então com 26 anos, abriu um estúdio de aulas particulares em Santa Mônica, na Califórnia, e batizou o lugar de Drum Workshop. As aulas por si só não pagavam as contas, então ele começou a vender baquetas, livros e alguns instrumentos usados para complementar a renda. Foi aí que ele contratou um aluno de 17 anos chamado John Good para ajudar nas vendas. Os dois criaram juntos o primeiro produto original da marca, um banco ajustável para bateria que vendeu bem o suficiente para o negócio crescer. Em 1977 veio a virada. A Camco, uma fabricante de pedais que estava fechando as portas, vendeu todo o maquinário de produção para a Drum Workshop, e foi ali que a empresa deixou de ser só uma loja e virou fábrica de verdade. Enquanto Lombardi cuidava do desenvolvimento de ferragens, John Good passou anos estradando como técnico de bateria para artistas como Madonna e Earth, Wind and Fire, aprendendo na prática o que fazia um casco soar bem ou soar mal. Não é coincidência que baterias da Collector Series apareçam em turnês de artistas como Bruce Springsteen e em estúdios usados por lendas como Jim Keltner. É uma bateria construída por gente que passou a vida inteira obcecada com uma única pergunta: como fazer um tambor soar exatamente como deveria soar?